Graças a Deus. Eu quero começar com uma ilustração. Preste atenção, que é fundamental, a essência dela. Eu achei muito lindo quando eu conheci essa ilustração, que na verdade é uma técnica japonesa, chamado Kintsugi. Kintsugi é o seguinte: é uma arte de reparar objetos quebrados, cerâmica, tigelas, vasilhas, usando laca especial e um pó de ouro ou de prata. O material tem que ser valoroso, né? Valioso. E essa técnica não tenta esconder as rachaduras, mas valorizá-las, criando uma nova imagem e ressignificando o objeto que estava quebrado. A origem é no século XV, quando o Japão passou por um período, uma era de estado em guerra. E como estado de guerra, muita coisa foi destruída. Japão, vocês sabem, né? É uma nação assim que se levantou do pó. E hoje essa potência que é. Talvez isso até explique porque o Japão é uma potência hoje. Porque eles passaram por uma guerra violenta, quase sumiram do planeta, e hoje é a nação que é. Então, depois desse período, muitos perderam seus objetos de valor, de consideração, sabe aqueles objetos de estimação que a gente tem? E o que eles fizeram depois, pós-guerra? Queriam restaurar esses objetos, mas como restaurar? Está tudo quebrado, né? Então, o que eles fizeram? Essa técnica, foi inventada essa técnica. Essa aqui foi a pastora Mira que me quebrou o galho, me ajudou e fez. O prato estava quebrado. Essa foi nós que fizemos aqui, né? A pastora Miriam. Mas veja, o prato tinha quebrado, mas vamos supor que fosse um objeto de muita estimação minha. Na época do meu casamento, o único que tinha durado. Há 40 anos estou com ele. E aí quebrou. O que eu faço? Jogo fora? Não. Eu restaurei. E toda essa restauração feita com ouro. O processo do Kintsugi envolve limpar as partes quebradas, preparar a laca, o pó de ouro e aplicar nas rachaduras, em todos os traumas daquela peça. E o que está por trás dessa filosofia? Não é apenas uma técnica de reparo, mas também uma filosofia que valoriza as imperfeições, as cicatrizes e marcas que o tempo deixou. Ela ensina que podemos encontrar beleza no que é quebrado e que as imperfeições podem nos tornar mais fortes. O que está por trás também dessa arte é um outro conceito que o japonês tem, que é chamado de wabi-sabi, que é uma filosofia japonesa que valoriza a imperfeição, a impermanência e a beleza do que é simples e natural. E eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou muito forte no meu espírito. Faz parte da minha vida, vivo isso, e eu gostaria de compartilhar com vocês também, porque acredito que se cada um de nós vivenciar essas verdades que nós vamos ministrar aqui, vão se tornar mais fortes. Sua fé vai ficar muito mais forte, teu espírito fortalecido, e o espírito que comanda a mente e o corpo, consequentemente você vai ter uma qualidade de vida cristã poderosa. Acredite nisso. E a ideia é transformar seus traumas em obras de arte, não desprezá-los e nem desejar jogá-los fora, esquecer deles, mas realmente dar uma nova imagem e também valorizar
aquilo que você passou de uma forma positiva. Quero abrir com um texto de Gálatas 6:17, para você ver que tem bases bíblicas de que nós vamos estar fazendo aqui, compartilhando com os irmãos. Gálatas 6:17. Todos acharam? Gálatas 6:17. O apóstolo Paulo sabia do que nós estamos falando aqui, porque ele viveu. Um homem de uma fé poderosa, de um cristianismo autêntico, de um caráter inabalável. Ele disse assim, num desabafo, verso 17: desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Tipo, ninguém me enche o saco, ninguém me aborreça, ninguém me desautorize daqui para frente, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ora, marcas por dentro, marcas por fora. E você vai ver que Paulo tem propriedade para falar o que ele está falando. E ele escreve para Timóteo, o seu filho na fé, seu discípulo, seguiam juntos Jesus. E ele escreve no 2 Timóteo 2, versículo 4, leia comigo, por favor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 a 7. No verso 3 em diante: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que luta se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também luta, não é coroado senão lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu digo, porque o Senhor lhe dará entendimento. Paulo fala ao seu discípulo para que ele transmita à igreja que o cristão, ele tem no seu DNA, na sua criação, Deus criou cada um de nós, e quando nós nascemos em Cristo Jesus, nos tornamos uma nova criatura, sendo que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O que se fez novo? O nosso espírito. Por quê? Porque o nosso corpo não mudou. Nossos sentimentos às vezes continuam vacilantes, mas nosso espírito, nós ganhamos vida espiritual poderosa em Deus, e através dessa vida no espírito, que nós vamos transbordar sobre a nossa alma e o nosso corpo. Quem está entendendo aqui? Diga amém. Então veja, Paulo fala que nós temos no nosso DNA, o DNA de um soldado, isto é, de combate, capacidade de combate, de guerrear. Ele fala que nós temos em nosso DNA de cristão, o DNA de um atleta que é disciplinado, que treina, que tem alvos, desafia a si mesmo, a cada marco, a cada alvo atingido, ele se desafia a alcançar outro. DNA de soldado, aliás, de atleta. E temos também nós, como cristãos, o DNA de um lavrador, daqueles que plantam. Isto é, o lavrador, ele tem paciência, ele tem fé de jogar uma semente e de acreditar que aquela semente vai dar os frutos que tem no potencial dela. Se ele planta arroz, ele crê que vai nascer arroz, e tem um tempo para ele ver nascer esse arroz, e tem um trabalho que ele tem que exercer sobre aquela semente, regando, colocando adubo, tirando os matos ao redor. Então o DNA
de um lavrador, de um que planta, tem essas características. Então veja que o apóstolo Paulo, ele além de ter vivido uma vida como um soldado, como um atleta e como um lavrador, ele passa isso adiante como legado para Timóteo, e Timóteo passa isso para os irmãos da igreja. Talvez como nós estamos fazendo aqui hoje, transmitindo alguns princípios, algumas características que Deus quer ver nos cristãos, para que esse cristão prevaleça como um bom soldado numa guerra, como um bom atleta numa disputa, e como um lavrador quando planta e aguarda os frutos. A paciência, resiliência de um lavrador, que muitas vezes perde a colheita por situações climáticas, por situações de invasão de praga, mas ele tem paciência e volta a semear. Amém ou não? Estas características o apóstolo Paulo tinha e passa a transmitir para nós. E preste atenção, isso que eu estou compartilhando com vocês faz parte do verdadeiro evangelho, daquilo que Jesus Cristo, o Senhor, viveu. E o evangelho é tudo aquilo que ele viveu e passa para nós vivermos também os princípios, os valores, as lições. Mas na nossa geração, preste atenção, na nossa era agora, está sendo pregado um outro evangelho. E isso não é surpresa, porque o próprio apóstolo Paulo fala: se alguém pregar um outro evangelho, que não esse que nós estamos te ensinando, sejam anátemas, sejam malditos. Veja bem, vivemos uma era onde o evangelho que tem sido pregado é um evangelho de água com açúcar, é um evangelho distorcido, são ensinos que engordam o ego, mensagens de autoajuda com um versículo bíblico para justificar, um evangelho que não fala sobre cruz, não fala sobre sacrifício, não fala sobre provações, não fala sobre lutas, não fala essas características de soldado, de atleta e também de lavrador. Fala mensagem de que Deus te ama só, você é amada, é amado, Deus tem o melhor para você. Se você fizer isso, você não vai ter problema nenhum, você vai prosperar. É um evangelho só de sucesso, que esconde as coisas difíceis, tira todo o espinho do evangelho e deixa só o filé do peixe. E isso tem um resultado negativo. Ele atrai pessoas que não vêm para Jesus por causa dos seus pecados, do arrependimento, regeneração, e agora passam a viver para Jesus. Não entendem que Cristo morreu por todos, e agora aqueles que recebem a Jesus têm que viver para Ele, devem viver para Ele. Não entendem Jesus como o Senhor e dono da sua vida, e que deve dirigir as áreas da sua vida segundo seus ensinos, mas recebem Jesus como um astro, como somente um amigo bonachão, como um paizão que aceita tudo. Recebem Jesus para ter fama, para se livrar dos problemas, para se livrar da dor. O evangelho que não explica que a pessoa vem para Jesus, ele só troca de fardo, deixa o seu fardo pesado e recebe o fardo de Jesus, que é leve, mas ele não fica sem fardo. O evangelho que diz que não tem sofrimento para servir a Jesus é falso. Então veja,
quando o cristão, ele não entende, não recebe o verdadeiro evangelho e segue o verdadeiro Jesus, que é o Senhor e quer ser Senhor da nossa vida, não apenas Salvador, não apenas médico, não apenas psicólogo, não apenas banqueiro, que vai ajudar nas finanças. Não, o Jesus que você recebe, Ele é antes Salvador e Senhor da nossa vida. Ele nos resgatou para sermos filhos e filhos fiéis e que amam e obedecem ao Pai. E se você recebe um evangelho, desses evangelhos aguado, adulterado, diluído, não faz efeito para a vida eterna. Não faz efeito. A pessoa não recebe esse Jesus que nós estamos sendo apresentado, nem o evangelho do reino. É um outro evangelho, como Paulo há tantos séculos atrás já mencionou. Aliás, ele fala de um outro evangelho e de um outro Cristo, porque mesmo na época da igreja primitiva onde Paulo ministrava, tinha muitos Cristos sendo apresentados e muitos evangelhos adulterados. E Paulo diz: eu prego o evangelho do reino. Amém? Que quem se submeter a Jesus está entendendo que vai ser servo de Jesus, escravo da vontade de Deus. Entende que se antes nós éramos escravos por ignorância do diabo, Jesus nos libertou do reino das trevas, onde nós andávamos segundo o Deus desse século, príncipe da potestade do ar. Ele nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. E hoje nós trocamos de senhorio. Diabo não é mais o Senhor da minha vida, o dinheiro não é mais o Senhor da minha vida, os bens materiais não são o Senhor da minha vida, as circunstâncias não dirigem a minha vida, o hedonismo, a busca de prazer não é mais o meu Deus. O meu Deus agora é o Senhor, e Jesus é o Senhor da minha vida. É Ele o Senhor. Enquanto o cristão não entender que os traumas, as quebraduras que nós temos, os problemas, frustrações, representado como de um prato quebrado, de um objeto de valor, nossa vida. Enquanto você não entender que é possível restaurar e ficar mais bonito do que era, uma obra de arte, ele vai viver de uma forma negativa, inferior ao padrão que Deus espera. Porque nenhum de nós passa pela vida ileso, sem problemas, sem traumas, sem frustrações. O que o Evangelho propõe, o que o Evangelho de Paulo, de Jesus propõe, é que nós temos um Deus que é maior artista e melhor artesão do que um artesão japonês, e que ele consegue pegar muitas vezes os cacos da nossa vida e fazer uma obra de arte linda e bela, para que ao olhar para isso seja como que um memorial, olhando para tudo que aconteceu na minha vida e como foi restaurado com fios, pó de ouro. A minha vida agora se torna um testemunho maior. Então o cristão não deve fugir das batalhas, não deve ficar fugindo, se escondendo dos problemas. O cristão de verdade, convertido e convertido, que entregou sua vida a Jesus mesmo como o Senhor da sua vida, acredita que Jesus sendo o Senhor, Ele está soberanamente cuidando de detalhes da nossa vida. E tudo que for acontecendo em nossas vidas, nós vamos permitindo que Ele trabalhe e restaure. Não fique nada quebrado, mas sendo tudo restaurado. Porque nós não podemos impedir de sermos afetados
traumatizados nesse mundo, mas nós podemos restaurar tudo isso em nome de Jesus. É impossível passar sem traumas, mas é possível restaurar todos eles e a nossa vida ficar cada vez melhor, mais bonita, mais inspiradora. Você acredita nisso? Enquanto o posicionamento do cristão for errado, tóxico, será possível sentir o sabor amargo, mas se você reverter isso, pegar os traumas e deixar Jesus consertar, colocar o fio de ouro nele, colocar o sangue de Jesus nos nossos traumas, a nossa vida vai ganhar uma nova liberdade. Ao invés de ficar escravos dos traumas, nós ficaremos livres para adorar e para servir com alegria. Quando se vive sem sabor, a vida perde o sentido e a depressão chega. É necessário, portanto, ter uma perspectiva, meus irmãos, de esperança, uma perspectiva que tudo vai ficar bem. No final, tudo vai ficar bem. No final de todo o processo, nós vamos sair melhores, mais trabalhados. A nossa vida vai ficando uma obra de arte muito mais rica do que era antes de todo o processo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, 24 a 27, ele diz assim: o apóstolo Paulo, homem de Deus, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 5 vezes, esse cara santo, ele foi preso e chicoteado 39 vezes. 5 vezes 39, faz a conta, chicote com umas pecinhas de ferro no final dela, para dilacerar a pele. Sofrimento, nega Jesus, não vai mais proclamar o evangelho. 5 vezes, e o cara continuou. Uma quarentena de açoites menos um, significa que o intuito dessa prática era resguardar-se contra algum possível erro na contagem dos açoites, e tinha um caráter de misericórdia. Ao invés de 40, vamos dar 39, mas 5 vezes ele apanhou. Ele disse que foi 3 vezes fustigados com vara, uma vez apedrejado. Vocês lembram, ele ficou como morto, apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Ele podia falar assim: puxa, eu sou azarado, onde eu estou, o navio começa a naufragar. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Olha só, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, e frio, e nudez também. Seguir a Cristo significa que nossas vidas será forjada, e esse processo não é nada agradável. E seguir a Cristo significa que nós teremos uma vida abundante também, mais do que vencedora. Parece redundância? Não. Isso se complementa. A cruz na vida do cristão e a glória caminham juntos. A morte e ressurreição está instalado na nossa vida espiritual. Nós temos a capacidade de mortificar, de ir para a cruz e carregar a nossa cruz dia a dia, como Jesus pediu. Mas ao mesmo tempo, nós também temos momentos e experiências gloriosas com o nosso Deus, com o Espírito de Deus, e muitos de vocês já experimentaram isso. Isso não é antagonismo, isso não é impossível de acontecer, mas pelo contrário, no Evangelho acontece, na vida do cristão acontece. E o cristão que acha que só uma coisa ou só outra deve acontecer, está equivocado. Não conhece o verdadeiro Evangelho, nem o que Paulo viveu, nem mesmo o que o nosso Jesus viveu.
morreu com 33 anos, e não foi de uma forma heróica, bonita, foi mártir, foi um martírio, foi para a cruz. Então ele não, o próprio nosso líder, não é um exemplo de triunfalismo. Foi a morte pior que existia na época do Império Romano, morte de cruz. Só os piores bandidos morriam daquela forma, e o nosso Jesus foi envergonhado. Além de ser morto com esse tipo de morte, colocaram uma coroa que sangrava ele, deram vinagre, vinho azedo ou vinagre para ele beber, ao invés de água, e você já conhece essa história. Foi envergonhado, foi caluniado, foi tanta coisa que aconteceu nele. Os próprios soldados gozavam dele: se você é o Cristo, desce daí. Queridos, o Senhor, Ele nos coloca numa forja, em muitas circunstâncias da vida, e a forja é justamente para isso, para nos moldar. E forja, ela tem o elemento fogo, e a palavra de Deus fala que o fogo, ele purifica o metal. É o fogo que faz com que o ouro fique com graus de valor maior. O ouro de 18 quilates é um tipo, é um valor, de 22 é outro, e vai subindo. É o grau de pureza do ouro, e o ouro se purifica com o fogo. Quem assistiu aquele filme A Forja, tem um pouquinho dessa mensagem, onde Deus foi trabalhando na vida, e trabalha na vida das pessoas, através de problemas e sofrimentos, mas para moldar, para trabalhar a vida das pessoas, e depois dar também as soluções, direção, restauração, vida eterna, glória, experiências tremendas com Ele. A forja, como um forno que molda o ferro com calor e pressão, simboliza os desafios e dificuldades que o discípulo enfrenta, forçando-o a crescer e descobrir seu propósito na vida. Os cristãos que não passam por forja não vão ser moldados no padrão de Jesus. A gente fala assim: eu quero ser a imagem de Jesus, mas para ser o tipo e imagem de Jesus, a gente passa por forja. É a forja que nos molda, pressão e fogo, fogo e pressão, é isso que caracteriza uma forja. Mas sabe aqui Timóteo, no capítulo 1, versículo 2 a 4, diz: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da sua fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, e em nada deficientes. Ora, que venha provações, e eu vou ficar alegre quando eu receber as provações de Deus, porque tenho o propósito de me tornar perseverante e mais perfeito, íntegro. Quem entendeu a mensagem de Tiago? As provações, embora difíceis, desafiadoras, elas têm um propósito, são uma oportunidade para crescermos espiritualmente. Fortalece a nossa fé, desenvolve o nosso caráter. Elas podem nos levar a aprendermos lições valiosas, que se não fosse com as provas, nós não aprenderíamos. Tem o lado B da vida cristã. O lado A é o aparente, é o glamour, é o gospel. É o gospel que está na moda, e que logo logo vai sair fora de moda, viu? Mas o lado B é o lado do cristão nascido de novo, que conheceu Jesus, passa a amar Jesus, e a sua palavra, a sua orientação é aplicada na sua vida geral.
lazer, família, finanças, amizades, todo tipo de coisa, trabalho. Esse cristão, diante das provações, ele vai ficando mais perseverante, íntegro e perfeito. Para aperfeiçoar, a palavra de Deus que diz isso, vai nos tornando mais perfeitos. Você tem orado para Deus? Deus, eu quero mudar, eu quero ser melhor. Você está falando para Deus, eu quero ser mais perfeito. Então saiba que Deus tem um elemento interessante para fazer isso acontecer na tua vida, que são as provações. E as provações têm como objetivo te promover, te melhorar, te aperfeiçoar, de fazer você um mais do que vencedor e vencedora. Amém ou não? Elas não são para nos derrotar, mas para nos dar e nos fazer marcas e ficarmos uma obra de arte. Se você passar pela vida cristã ileso de tudo, querendo se proteger de tudo, saiba que você não vai crescer. Elas têm como objetivo fortalecer nossa fé, desenvolver nossa perseverança, aumentar nossa esperança, purificar o nosso caráter, nos fazer crescer espiritualmente. Tem uma palavra de Jó. Gente, presta atenção. O efeito da palavra nessa manhã no teu coração é para você sair daqui tinindo com mais vontade de amar e servir a Jesus. Jó foi o cara que mais sofreu nessa terra. Ele é o exemplo, é o ícone de um cristão no Antigo Testamento que sofreu. Mas olha que sacada. Depois de sofrer tudo que ele sofreu, se você quiser, leia o livro de Jó. Aliás, é um livro que quando a gente está muito triste, muito cheio de problemas, é bom ler. Porque você olha ali, poxa, meu Deus, eu não vivi nem metade do que o cara está vivendo. Não para se conformar com os problemas, porque o cristão também não vive no deserto, não vive só no problema. Ele passa por eles e vai se tornando mais forte. Mas olha o que Jó disse. Jó 42, 46. 42, 5 a 6. Antes, eu só te conhecia, Senhor, de ouvir falar. Mas agora, eu te vi com os meus próprios olhos. Eu retiro tudo o que eu disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. É o cara que sofreu demais, mas ele chega na conclusão, depois de sofrer tudo: puxa, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora é de contigo viver, andar, te ver. Porque no meio dessas provas eu te conheci mais. Porque buscou mais, dependeu mais. Era a tábua da salvação. Hoje em dia você tem muitos recursos e de repente não busca o recurso que é Ele. E não desfruta também do que Ele tem. Tá deprê? Procura um psicólogo. Nem procurou Jesus ainda, mas vai procurar um psicólogo. Está meio instável, toma um remedinho. Sai com os amigos, vai esquecer. Vai para o shopping, compra um monte de coisa para aliviar um pouco da ansiedade. Coloca a compulsão ao invés de buscar aquele que pode preencher e deixar você cheio da alegria e da força. Se você está entendendo o que eu quero dizer, não é que essas coisas são erradas, pelo amor de Deus, eu mesmo sou psicólogo. Mas eu quero dizer que você não pode depender desses tipos de situações ou fazer deles a sua solução. A resposta, a solução, o caminho é Jesus. Buscá-lo, depender dele, ter comunhão com ele,
sem sombra de dúvida, você vai precisar muito pouco dessas outras coisas para se preencher, porque Ele estará sendo o seu remédio, o seu consolador, a sua força, a sua rocha, a sua fortaleza, a sua alegria, o seu prazer. Leia os Salmos. Davi, Asaf, leia os Salmos, as expressões de gratidão, de louvor que eles têm lá. Ao passar por tantos sentimentos e sofrimentos que nós passamos hoje, leia os Salmos. Você vê que muitos dos Salmos, o salmista começa super deprê, super mal, pedindo a morte, e depois, ao meditar com o Senhor, ao falar com o Senhor, ele termina dando graças a Deus. Eu te louvo, te agradeço. É incrível. Por quê? Porque é um processo de depender e buscar em Deus primeiro, não nos recursos humanos. Não é na droga, na bebida, no sexo doido que você vai encontrar a resposta, o preenchimento que você precisa para o teu ser. Não é no muito trabalho, não é o dinheiro que você ganha, não são nas promoções, não são no quanto de viagem você faz. Tudo isso é tudo muito bom, quando for legítimo, mas não colocar a nossa vida se alimentando disso. Não se esqueça disso. E olha que exemplo de Jó. Ao passar pelas provas, ele não ficou pior, ele ficou melhor. Ao perder família, bens, ele não ficou pior, ele ficou melhor. Eu estou ouvindo o barulho de uma mosca aqui. Está entrando no coração dos irmãos? Como está entrando no meu? Essa palavra? Ao enfrentar essas provações com fé, podemos aprender a superar os desafios, crescer espiritualmente e nos tornar mais fortes na jornada com Deus. As perseguições na vida de Paulo, por exemplo, falamos de Jó, mas Paulo, por ter essa consciência de discípulo e de Jesus como Senhor, e de, se necessário, passar por sofrimento, estou para isso mesmo, não vou fugir dele. Diferentemente dos cristãos hoje que fogem dos sofrimentos. Ele diz assim em 2 Coríntios 4,16. Abra comigo lá, por favor. 2 Coríntios 4,16 e 17. Olha o que ele diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Olha a forja, pressão, mas aqui dentro está sendo produzido coisas novas, porque eu estou na comunhão com Deus. Coisa que eu nem sempre a terapia ajuda, nem sempre o remédio resolve. Não, a bebida não, a zoeira não, fugir também não. Mas andando com Deus, interiormente fica renovado dia a dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que tudo nos céus. A nossa leve e momentânea tribulação aqui na terra produz peso em glória nos céus. A tua leve e momentânea tribulação produz um peso de glória lá no céu pela tua vida. E se eu não tiver, como vai ser? O apóstolo Paulo também fala assim, 2 Coríntios 1, 3 a 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Presta atenção, que nos consola em todas as nossas tribulações. Bendito seja Ele que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação em que somos consolados por Ele. A ideia é, esse Deus que nos consola, e consola quando nós estamos em tribulação,
Se não passarmos por tribulação, nós não vamos sentir também o consolo do Senhor nesse nível. Para que Ele faz isso? Porque com esse mesmo consolo que eu recebi, eu vou consolar outras. As mensagens que Deus escreve na nossa vida, nossa alma, através da vida, dos problemas, nos levam a sermos mais empáticos, compassivos com aqueles que estão ao nosso redor. Amém ou não? Nos tornamos pessoas mais sensíveis ao sofrimento humano. Quero chamar a nossa atenção para que a gente construa memoriais na nossa vida através das coisas que a gente passa. E geralmente com as lutas, com os traumas, com as decepções, com as muitas tristezas de repente que você passa. Se você não tem passado, se passar, você não fuja dela, mas faça um memorial. Deixa Deus aplicar o bálsamo de Gileade em você. Cada um de nós deve construir o seu próprio memorial, lembrando como a graça de Deus nos atingiu naquele momento. Escreve, faz alguma marca, porque isso vai te ajudar a olhar para trás, ver o que você superou, como Deus agiu, para que você tenha esperança naquilo que virá, nas outras situações. Quando se tem um memorial de todos os traumas, não é qualquer tempestade que tira a nossa vida da direção do Senhor. Eu não vou fugir, eu vou caminhar com Ele. As provas não vão me afastar de Deus, as lutas, os desapontamentos, mas vão me empurrar mais perto dEle. Quem está entendendo aqui? Um filho de Deus não vive só de vitórias e paz, mas vive também de guerras, de lutas. Não vive só de derrota, mas também de vitórias, de plenitude, de gozo sobrenatural. É por meio dessas situações que Deus edifica e aproveita tudo que nós vivemos para nos tornar melhores, mais aperfeiçoados. Os traumas se tornam obras de arte, porque Ele pôs a mão dele. Amém? Como grande artesão. E na hora da dor, não se pode cavar buracos que sirvam como túmulo para enterrar os sonhos. Deve-se construir altares para lançar as dores e as esperanças. Amém? As lutas não devem te permitir ir para o túmulo, mas para um altar. Quem está entendendo isso? Vai falando para Deus: me ajuda, Senhor, pela tua graça, ao passar por algumas situações ruins, eu transformar isso em triunfo, em obra de arte. E também edificar altar ao invés de cova, túmulo. Quantas pessoas já conversei e ao passar por tremendas perdas, traumas, eles se enfiaram dentro da cova e ficaram lá, não querem sair mais. Não buscaram essa capacidade divina de reverter esse quadro. Perdeu um filho, perdeu o marido, perdeu trabalho, perdeu os bens, perdeu a casa, ficou numa dívida violenta, mas aí eles morrem junto com tudo isso, ao invés de se levantar, construir um altar e reverter esse quadro com a mão do Todo-Poderoso, aprender com tudo isso. A cada nova experiência é necessário perguntar qual lição foi aprendida e lembrar-se sempre que a tendência das pessoas, muitas vezes, é julgar,
ou é ficar derrotado. Mas poucos estão ao lado para poder amar. Como é possível ajudar alguém com tudo que você já passou? Como é possível dar o testemunho e profetizar sobre as pessoas que o Senhor fará o mesmo? Amém? Com o testemunho de Jesus, sendo como profecia para as pessoas. E se eu não tenho os testemunhos, a minha experiência de ver a glória de Deus através da minha vida, na vida dos outros, vai ser menor, né? A graça não fala em punição. É necessário experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através da renovação da nossa mente. Muitos de vocês, muitos dos cristãos ou pseudo-cristãos que adotaram um evangelho aguado, falso, aceitaram um Cristo conveniente para si mesmo, mas não é o Filho de Deus, Senhor. Muitos desses cristãos, aos primeiros problemas, ou a insistência dos problemas sobre a sua vida, ele abandona tudo e deixa de seguir a Jesus. Não entenderam que Jesus é Senhor, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É na alegria, é na tristeza, é na pobreza, é na riqueza. Muitos cristãos não são tão provados na pobreza quanto serão na riqueza. Muitos acabam caindo na fé por prosperarem, se desviam da comunhão com Deus. Outros se desviam pela luta financeira. Então Deus sabe como cada um de nós reage. Por isso Deus é muito artesão nesse sentido. Ele trabalha conosco, com cada um de nós de uma forma peculiar, singular. Porque aquilo que é prova para mim pode não ser prova para você. Aquilo que é luta para mim talvez não seja tão para você. Por isso Deus, conhecendo a cada um de nós, Ele trabalha artesanalmente para nos forjar um precioso discípulo, discípula, filho e filha, segundo a imagem dEle. Lembre, para nós nos transformarmos na imagem de Cristo, passamos pela forja. É pressão e fogo para nos moldar o caráter. Caráter não se molda em tempos de moleza. Caráter forte se molda em tempos de guerra, de escassez, de luta. A tua musculatura, ela não se desenvolve sem exercício, sem levantar peso, sem fazer exercícios pesados. Você quer ter uma musculatura mais forte? Você quer ter mais resistência? Encare os pesos. Corra mais. Se exercite na fé. Parece loucura, mas a tua vida vai ficar melhor. Quando você passa pelas tribulações da maneira de Deus, com o olhar de Deus, ressignificando os seus traumas, você vai se tornar melhor. Acredite nisso. Sabe, o apóstolo Paulo, o velho Paulo, no fim da sua vida, ele disse assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha a primeira palavra que ele fala: combati o bom combate. Porque o cristão tem que aprender a combater combates, senão ele não prevalece. Ele fica caído no campo deste mundo, e o diabo dando risada. Por isso Deus nos deu a armadura dele. Efésios 6, tomai pois a armadura de Deus. Ele te deu ferramentas. Ele quer mudar a tua mente, transformar a sua mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mesmo com as lutas, mesmo com o sofrimento. E daí? E que você aprenda a dar risada, se alegrar, na medida que você vai passando por tribulações, como o Tiago fala.
É desafiante, não é? Mas é a pura disciplina do Evangelho. E o Senhor Jesus não deixou você sem equipamento e sem algo poderoso. Ele te deu a palavra, Ele te deu o louvor, Ele te deu o Espírito Santo dEle. O Espírito Santo dEle, Ele enviou para te dar poder, para você ser testemunha. Se você não sabe, a palavra testemunha em Atos 1:8 é mártir. O Espírito Santo está em você, para você ter a capacidade de sofrer por Cristo. Testemunhar ao ponto de, se precisar sofrer, eu sofro. É mais ou menos o que acontece na igreja perseguida, sofredora, lá no Oriente Médio, nessas nações de altíssimo grau de perseguição, onde os cristãos são mortos ainda, onde os cristãos são tirados da sociedade, são desempregados quando descobrem que se converteram. Por quê? Por causa da alta perseguição. Então esses cristãos aprendem que receber o poder para ser testemunha de Jesus naquela situação. E testemunha é martírio. O mártir, ele tem a disposição para fazer, viver, lutar, mesmo que seja para morrer. Eu acho admirável, por exemplo, a combatividade e coragem de um soldado americano, por exemplo, indo para a guerra, na frente dessas batalhas aí no Oriente Médio. Os Estados Unidos manda seus soldados para ficarem em alguns locais lá. Estão dispondo a sua vida. Jovens, novos, fortes, belos, bonitos, inteligentes, mas estão lá, no fronte da batalha. Se o sujeito doido lá manda uma bomba em cima deles, morreu todo mundo. E a qualquer momento pode acontecer isso. Mesmo com toda a proteção, né, dos antimísseis. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito que o Senhor quer desenvolver em você esses DNA, essas habilidades, capacidades para os últimos dias, para esse tempo que nós estamos vivendo, para que você não esmoreça, não desanime, para que você não enfraqueça, mas que você tenha a tua mente renovada e entenda o poder, o valor, a preciosidade das lutas que você passa. Você deve conhecer alguns desses irmãos hoje convertidos. São YouTubers famosos. Dois deles, um aqui é brasileiro. O cara não tem braço, não tem perna, não tem nada. Ele só trabalha com a boca e um toquinho. Ele pilota carro, é enduro. Ele faz tudo o que tem que fazer. Esporte de todo tipo, anda de skate. Faz um monte de coisa, sem quase nada no corpo. E feliz, dando testemunho, convertido. Há pouco tempo ele converteu. E tem um outro que também é um toquinho, só tem o tronco e a cabeça. Não tem braço, não tem perna. Ele é norte-americano, ele vive por aí dando testemunho. Ele foi entrevistado pelo Danilo Gentili. E eu vi no YouTube a entrevista, achei muito interessante. E ele fala assim: eu sou apaixonado por Deus, eu tenho uma aliança com Ele, e o que eu faço com a minha esposa, faço com Ele, o que eu faço com a minha esposa, eu faço com Ele. Um pacto de perguntar todo dia, eu não sei se é todo dia, toda semana, me desculpe, mas eu pergunto para o Senhor, e também faço essa pergunta para minha esposa: Senhor, minha esposa, o que eu devo deixar de fazer
que não te agrada? O que eu devo fazer que não estou fazendo que o Senhor gostaria? E o que a gente deve reforçar, fazer mais do que é bom? 3 perguntas chaves que ele faz para Jesus e para sua esposa. Porque ele entende, é lógico, nós também, que a vida com Deus é relacionamento, é conversa, é andar junto. Como o Jó chegou na conclusão, e depois de lutas, ele chegou na conclusão: puxa, antes eu te conhecia só de ouvir falar, não tinha relacionamento, mas agora te contigo ver, andar, caminhar. As provas aproximou mais ainda o Jó do Senhor. As provas aproximam mais Paulo de Jesus. As provas devem te aproximar mais de Jesus. Você ter mais intimidade com o Espírito Santo. Pressões por dentro, lutas por fora, lutas no espírito, na alma, no corpo, mas todas elas você vencerá como bom soldado de Cristo, como um bom atleta de Cristo, como um bom lavrador, lavradora de Cristo, uma verdadeira agricultora. Paulo afirmou: combati o bom combate, completei a carreira, o propósito que Deus tinha para a minha vida, e não foi as provas que me tiraram da reta. Porque se você não tiver foco e saber passar pelas lutas, você desvia a sua fé e abandona o Senhor e a sua igreja. E Paulo fala a Timóteo, 2 Timóteo 4:8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que amarem a sua vinda. Se você ama a vinda de Jesus, como nós declaramos aqui na ceia, pode ter certeza que há uma coroa te aguardando. Amém? Voltando à ilustração, o kintsugi está intimamente ligado ao conceito que valoriza a imperfeição, a impermanência. Nem tudo é permanente na nossa vida. Então, valorizar a impermanência e a beleza do que é simples e natural. Pode ser interpretado esse kintsugi como uma metáfora para a nossa vida, onde as rachaduras representam as experiências difíceis e as marcas que o tempo deixou. Dependendo de como olhamos para essas marcas, podemos transformar a dor em aprendizado e a imperfeição em singularidade. Essa ilustração nos estimula e ensina a arte que celebra a história e a beleza daquilo que foi quebrado, transformando as rachaduras, os traumas, em símbolos de resiliência, memoriais e símbolos de muito valor. Quem sabe a tua vida já teve muitos traumas, quebra-quebra. Não desista. Não desista. Não desista, pelo contrário. Deixe o artesão, o nosso poderoso Deus, através de Jesus Cristo, consertar cada parte, colar, aplicar o sangue dele, o ouro, para que a tua vida fique mais bela. Jeremias, no capítulo 8, versículo 21 e 22, diz: olha, eu estou quebrado pela ferida do meu povo, eu ando de luto e me espanto. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico
para que traga cura para a filha do meu povo. E às vezes eu também, usando o mesmo termo aqui, eu me espanto. Porventura não há cura para você? Não há cura em Jesus? E por que você vive sofrendo? Não há bálsamo na unção de Jesus? Então desfrute disso. Experimente mais. Vai mais para as águas, para a fonte. Beba mais. Essa mensagem é para você se levantar, se encorajar, se fortalecer, e não ser um cristão todinho, um cristão água com açúcar, mas um cristão com DNA de soldado, combativo, de um atleta e de um lavrador, que com paciência aguarda os frutos. E eu tenho uma esperança maior para você. De tudo que Deus vai te dar ainda aqui, tudo que você vai viver, o melhor está no porvir, na vida eterna com Deus. Que eu já tenho o passaporte. Você já tem? Jesus Cristo é o meu caminho, minha verdade, minha vida. Eu vou para lá, porque Jesus me garante. Não é por justiça própria, por boas obras, mas é porque eu criei, recebi Ele como Senhor e Salvador da minha vida. O meu Salvador. E hoje eu tenho a Ele como uma passagem, como caminho para o céu. Essa é a maior premiação. Esse é o maior troféu que eu e você vamos receber. Amém ou não? Glória a Deus. Essa é a maior das premiações que nós vamos receber. Paulo garante isso. Todos aqueles nós que estamos nessa corrida de atleta, todos nós vamos receber o prêmio pela fé. Não é só um que vai receber não, mas todos que estão correndo a carreira, estão batalhando, estão andando com Deus, vão chegar lá. Quer uma notícia melhor ainda? Nesse mundo vocês vão passar por tribulações, porque o Senhor também disse, eu passei também e venci o mundo. Então não queira fugir delas, mas encará-las, vivenciá-las, juntamente com o artesão, que nos garante que se quebrar alguma coisa, Ele vai deixar a nossa vida melhor. Essa é a maior confiança que nós temos que ter nele. E se você fizer essa oração, nessa fé, nessa confiança, crendo na palavra, não no pregador, crendo na palavra, não nas suas experiências passadas, porque talvez você não viveu isso, mas crer que Ele fará o melhor a partir de agora, porque a tua fé está mais firmada. Você não é um cristão água com açúcar, todinho, mas você é um cristão de alimento sólido. Amém? Feijoada. Você não vai ficar só no leitinho, mas você quer alimento sólido e você vai viver grandes experiências com Deus. Aleluia. Nós vamos ter um tempo de oração, vamos fazer isso em nome de Jesus. Se você foi desafiado a experimentar isso, eu quero te convidar a fazer a sua reafirmação de fé. E se você ainda não fez isso, hoje, nesta manhã, eu te convido, recebe Jesus como Senhor da sua vida. Não confia nesse evangelho barato que tem sido pregado, porque esse não salva nem as baratas, nem os ratos desse mundo. Confie no evangelho do reino, onde você submetendo a tua vida a Jesus, Ele vai transformar o seu caminho. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o mais o fará, em nome de Jesus. Se você gostaria de entregar sua vida a Jesus hoje, entendeu
como o Senhor, eu quero te convidar, levante a sua mão onde você está e faça a sua profissão de fé aí. Você fala: Senhor, eu coloco a minha vida, eu entrego a minha vida no altar do Senhor, e te convido para ser o Senhor da minha vida. O Senhor mandará a partir de agora. O Senhor vai dirigir e eu vou pilotar. O Senhor vai ordenar e eu vou obedecer. Eu vou ler a tua palavra com o desejo de aplicá-la, de vivenciá-la, em nome de Jesus. Quem aqui tem esse desafio a partir de hoje, foi inspirado pela palavra? Levante, fique de pé e nós vamos orar, em nome de Jesus. Fique de pé comigo aqui. Filhos de Deus, que hoje foram realmente tocados e entenderam que as lutas, as provas, são simplesmente para você aplicar aquilo que já está no teu DNA, de soldado, de soldada, de atleta, de lavrador. E você vai dizer para o Senhor: Senhor, pela tua graça e por fé, ajude-me, a partir desse momento que eu estou tomando essa decisão, segui-lo mais de perto, segui-lo sem barreiras, não me distrair com problemas. E como a ilustração do King Sudi me ensinou, vou transformar os traumas em obra de arte na minha vida, com a tua presença, colocando diante do Senhor aquilo que foi quebrado, o desapontamento comigo, os problemas com minha saúde, meu corpo, as situações que eu vivi de relacionamento, as frustrações com o trabalho, com o desempenho, com finanças da minha vida, as comparações que eu fiz por ter passado por tantas situações. Deus não quer que você fique escravo do teu passado, dos traumas, dos problemas. Pelo contrário, Ele quer te libertar para que você seja verdadeiramente livre e viva com alegria, viva com ânimo, viva olhando para as marcas e agora dando testemunho. Jesus tem colocado a sua mão, o seu dedo, tem colocado ouro nos meus traumas, e agora eu vou olhar para aquelas situações e vou agradecer ao Senhor, porque até aqui eu cheguei, e eu estou conhecendo o Senhor, eu estou sendo salvo por Ele. Amém? Oh, aleluia. Fica de pé, vamos orar, ore, levantando a sua mão, dizendo: Senhor, eis-me aqui, Pai. Faça a tua oração, bem individual, bem pessoal, coloca diante de Deus.